Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Graça, onde ela continua a nos contar sobre a sua EQM, sobre as suas outras experiências e a responder as nossas perguntas. Se você não assistiu a primeira ou a segunda parte da entrevista dela, não tem problema nenhum, minha gente. Os links estão disponíveis aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudo e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. Bom proveito! Antes de nós começarmos a fazer a entrevista, nós conversamos um pouco sobre algumas coisas e você fez um comentário que me chamou, obviamente, muito a atenção, porque foi a primeira vez que eu ouvi um comentário desse tipo. Você disse que aqueles dois seres altos que você viu, né, e que pareciam ter os olhos como se fossem uma coisa só. E, se não me engano, você comentou que não tinham olhos, não tinham nariz nem boca. É isso ou não? Sim, é. Você me disse que aquilo era uma máscara, na verdade, que eles não eram aquilo. Isso eu nunca ouvi. Eu queria que você me falasse mais sobre isso. E como que você chegou a essa conclusão e como que eles são por trás dessa máscara, então? Eu vi esses olhos e esses olhos não tinham pálpebras, eram como se fosse um óculos assim, preso naquela roupa que eles também não tinham cabelo, sabe? Que era uma touca, um negócio assim que não aparecia isso, também tinha alguma coisa, tipo um tecido que aderia. Eu sabia que eles tinham uma protuberância aqui nessa parte e aqui, mas eu não via. Então, aquilo ali era uma coisa, era uma veste que pegava todo o corpo. Eu não vi mãos também, e eu também não vi os pés. Era tudo tampado. Você não viu mãos, mas você viu os braços. Sim, vi os braços, era alguma coisa assim, como uma coisa assim, inteira. Não tinha dedos. Eu não vi dedos. Eu vi algo comprido, como se fosse assim, ó, uma coisa assim. Mas foi uma conclusão que você tirou de que aquilo era uma máscara ou foi um sentimento que você teve? Eu olhei e não vi eles falarem comigo, não via se mexer boca, só falar dentro de mim, na minha cabeça. Então, aquilo eu já sabia que poderia ser uma telepatia, que eu estava escutando o que eles estavam me falando. Mas, entre eles também, eles faziam assim, sabe, não falavam nada, eu não escutava nada o que eles estavam falando, mas eu sei que eles estavam falando porque eles estavam trocando instrumentos. Na hora que ele puxou aquele troço para mim, o outro pegou o negócio também, sabe? E pegou um outro do lugar que eu não sei de onde era, eu sei que era na parte alta, que ele levantou o braço e puxou e enfiou o troço no meu nariz. Eu senti que ali tinha um ser dentro daquela vestimenta, que ele não era assim. Isso te faz pensar que outras visões de pessoas sobre figuras com essa mesma estética te faz pensar que seja a mesma coisa, ou seja, nós estamos vendo, na verdade, uma máscara? Sim, é como se fosse uma vestimenta para eles lidarem com a gente, ou para eles se livrarem de, sei lá, se as pessoas veem esses seres aqui, deve ser por causa do nosso ar, do nosso oxigênio, da nossa temperatura, sei lá. Por um lado, como nós estamos tratando com o desconhecido, eu também poderia pensar que, por eles não precisarem respirar e nem comer, eles não precisam de nariz nem boca, mas você interpretou tudo isso como sendo uma máscara. Volto a perguntar, você sentiu que era uma máscara, não é que você olhou aquilo e concluiu só pode ser uma máscara? Eu senti, eu olhei assim, eu falei,
isso aí não é pele, é como se fosse uma capa, alguma coisa assim que ele tivesse vestido e por dentro tivesse uma outra coisa. E você sentiu que seria essa outra coisa que teria por trás dessa capa? Nem quis pensar, não. Agora você sentiu que havia uma relação entre esse ser que pareceu ter entrado em você com aqueles dois que eram diferentes? Sim, esses seres que vieram assim, era como se eles tivessem autoridade sobre esse que estava do meu lado, comigo. Esse aqui era uma coisa e eles eram outra coisa. Mas você se sentia ligada a eles? Eu sentia muito amor. Eles irradiavam amor. Eles irradiavam confiança, eles irradiavam assim, eu tive confiança dele estender a mão para mim e eu ir na direção dele. Porque ele não é bonito, não era uma coisa bonita, é uma coisa diferente. Você se sentia ligada a eles, mas você dizia que eles não eram humanos, mas você é humana. Então, o que significa ser humana se você se sentia ligada a eles, mas eles não eram humanos? Pois é, eles não eram do nosso formato, entendeu? Mas é como se eles fossem. Eu cheguei lá, é como se eu estivesse chegando na minha casa, naquele túnel. É como se eu estivesse voltando para minha casa. Foi isso que eu senti. E já nesse lugar onde os dois me curaram, porque eles me curaram, foram eles que me curaram, eles que me fizeram uma cirurgia. Porque se eu pudesse comprovar isso, sei lá. E era isso que meu marido falava, não conta, porque as pessoas vão falar que você é louca. Você disse que eles não eram bonitos, mas eles não eram bonitos, você quer dizer que aquela capa não era bonita? Ou você percebia que o que estava atrás daquela capa não era bonito? Não, aquela capa não era bonita, não dava uma visão bonita para a gente. Agora, eu não sei, eu não senti se eles eram bonitos ou não. Não, isso aí eu não sei. Ainda hoje você sente essa porta de comunicação entreaberta? Eu, muitas vezes, muitas, inúmeras vezes, eu continuei escutando essa mesma voz comigo, principalmente quando eu quero fazer alguma coisa, que eu falo assim, eu preciso disso, eu preciso, e ela é como se me confortasse, calma, calma, você vai ter, calma, vai acontecer, sabe? Tipo assim, uma coisa tipo assim. É porque agora eu não lembro uma coisa bem recente, mas até hoje ele fala comigo. Você tem premonições? Algo mudou na sua vida em termos de sensibilidade para o sentimento alheio ou futuro? O que mudou? Sim, eu tenho, eu tenho. Quando eu não tenho, assim, de me falar, eu tenho algumas visões. É como se passasse um filme para mim. Mas isso, eu tenho medo, porque pode ser que sejam ilusões minhas, coisas da minha cabeça, então eu prefiro não falar. Você tem essas, talvez mensagens ou esse contato, mas você não sente segurança sobre o que isso possa ser de fato. Eu vou dar um exemplo. Tem vezes que eu vou conhecer uma pessoa, se eu estiver com meu marido, ele vai me apresentar alguém, aí a pessoa me dá a mão para me cumprimentar. Quando a pessoa segura na minha mão, aí vem aquele, parece que estoura assim, vum, aí aparece um filme de alguma coisa da vida daquela pessoa. Tem vezes que eu já falei para a pessoa, aí eles ficam me olhando, eu nunca vi aquela pessoa, mas eu sei tudo como é que é.
a vida dele, sabe? E o que ele está precisando. É desse jeito. Olhando para a sua experiência de quase morte que você teve lá atrás, como é que você interpreta hoje? Ela foi causada para que você soubesse de alguma coisa? Você sente? Às vezes eu até penso que a nossa vida já está traçada, não é? É como se fosse só um desenrolar de um filme. É como se nós estivéssemos num palco e tivesse uma peça. Cada um tem uma peça para representar. Com ou sem livre-arbítrio? Sem livre-arbítrio. Nenhum? Né? Eu acho que não, que eu acho que é tudo manipulado por lá. Mas nenhum livre-arbítrio, então está como se estivesse tudo absolutamente escrito? Sem nenhuma escolha? Porque como é que ele fala para mim lá em cima? Não está na hora. Se eu cheguei lá na porta, eu estou lá. Eu morri aqui. Aqui meu coração parou. Então, por que eu não pude ser recebida lá? Várias vezes durante a entrevista, a pessoa que está na experiência tem a opção de voltar ou não. Antes de eu sentir aquela leveza, aquela coisa maravilhosa, eu falei para o que estava lá comigo, que entrou dentro de mim, eu disse, olha, eu não posso ir, eu tenho um filho, meu filho precisa de mim. Aí ele falou para mim, ninguém é imprescindível. Quando ele falou isso, aí eu senti aquela coisa assim, sabe? Aí eu já me vi lá dentro do túnel com ele, já fui. Quando você estava se movimentando dentro do túnel, você se lembra se você andava ou se você flutuava? Eu não andava, era como se eu fosse assim, ó. Na vertical? Não sei, eu não vi meu corpo, eu não vi nada. Eu só sei que eu era aquele homem, e ele era eu, e eu era parte de tudo. Quando você ia voltar para o corpo, que você viu aquelas duas chapas que pareciam ferro elétrico, 2 ferros de passar a roupa. nesse momento, o que você enxergou? Você enxergou só a equipe física, médica, ou você enxergou outros seres também? Não, eu só enxerguei o médico que estava do meu lado, um que estava de verde, e um outro que estava assim, mais desse lado direito também, mais assim para o lado do meu pé. E você viu seu corpo também naquele momento? Vi. Foi a hora que eu vi o meu corpo deitado, que eu fiz assim, como se o meu peito fosse lá em cima, aí aí aquilo me puxou, sabe? Mas na hora que você viu seu corpo, você reconheceu que era você ou só era um corpo? Só era um corpo. Eu não vi minha cara, não vi nada, eu só vi aquela figura lá e eu caí nela. Mas você sentiu que era você que estava lá? Sim, eu senti. Você teve alguma sensação de compreender por que nós estamos aqui nesse planeta? Sim, isso é muito importante. É como se nós fôssemos feitos de um cordão com muitas bolinhas. E eu vou comparar isso, que eu senti, que eu sinto até hoje. Então, eu vou enfiar essa bolinha no meu cordão. Essa aqui deu certo. Ela ficou bem bonitinha. Aí eu vou enfiar outra bolinha, não deu certo. Então eu vou tirar. Então nós temos que formar aquele cordão com todas as bolinhas certinhas. As coisas têm que ficar certas. E para isso, nós temos que voltar, talvez, aqui, para poder alinhar, para poder aprender alguma coisa, porque aqui eu creio que é um aprendizado. Nós estamos numa escola, e essa escola quem governa são outras camadas de vidas que existem paralelas à nossa. Eu penso assim, talvez eu esteja errada, mas Isso foi o que você sentiu na experiência? foi o que eu senti, que eu tenho que aprimorar a minha vida, apontar o meu lápis para mim poder escrever bem. Essas bolinhas
a que você se refere são as experiências que nós acumulamos? São vidas. E essas vidas você sente que são aqui somente ou podem ser em outros lugares, outros planetas também? Aqui. Aqui, porque quando a gente passa para aquele lugar bonito, maravilhoso, eu acho que temos que estar bem limpo, bem limpinho mesmo. Porque eu acho que eu não entrei porque eu não estava bem ainda. Como ele falou, não está na hora dela. Você sente que aquelas bolinhas se referem a diferentes vidas? Diferentes vidas. Muitas vidas. Sempre nesse planeta ou pode ser também em outros planetas? Aí eu não sei. Isso eu não sei. Isso é um mistério ainda para mim. Essas bolinhas você falou que essa combinou, essa não. Você diz que se referem a vidas, mas elas podem também, da mesma forma, se referir a diferentes experiências que nós temos numa vida? Sim, experiências boas e experiências ruins, né? As ruins você tira e as boas você conserva. Você conserva para você ter um cordão puro, uma coisa bem... É isso que eu penso. É isso que eu senti. Você falou que as bolinhas ruins você tira, mas quando se fala em vida, você não tem como tirar uma vida, você passou por aquela vida. Tirar as experiências, eliminar, esquecer, sabe? Então, e falando nisso, me faz pensar naqueles gritos de sofrimento que você escutava enquanto estava passando pelo túnel. Não foi dada nenhuma explicação depois sobre a situação que aquelas pessoas estavam vivendo? Pois é, e isso aí não sai da minha cabeça, porque eu não creio, eu estou falando Graça, eu não creio que exista lugar de sofrimento ali, a não ser que seja alguma coisa escondida no nosso subconsciente que esteja nos acusando, né? Mas entrar ali naquele lugar sujo, eu acho que ninguém entra. Eu acho que todo mundo entra, sobe quando vai para ali e está limpo. Graça, você comentou comigo, eu nem sei mais se foi durante a entrevista ou se foi antes, que aqueles dois seres altos que você sente que tem uma capa, que eles não são o que as pessoas entendem como ETs. É quase como se fossem pessoas como nós ao mesmo tempo. Como é que você entende isso? O que significa ser daqui ou não ser daqui? Estamos todos ligados? São outras dimensões? Essas dimensões estão ligadas? Eu creio que são seres que têm um maior conhecimento, são iluminados, digamos, né? E são vidas de outros planos. Não são matéria que nem a gente aqui na Terra. Por isso que as pessoas veem esses ETs e eles nunca aparecem. Eu penso assim, porque eles não são carne, não são que nem a gente, assim, que está aqui. Eles não têm casinha, não almoçam, não janta, eles vivem de energia, de boas energias, para eles poderem mandar essa energia, que a maior energia de todas é o amor. É o que eles mandam para a gente. Nossa, é muito bom. E eles têm alguma responsabilidade com relação a nós? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eles cuidam da gente, e é como se tivesse assim uma hierarquia ali, sabe? Tem esse que toma conta desse tipo de vida, tem esse aqui, tem esse, sabe? Tem os guias que é aquele que veio me buscar para me levar lá, para a fria, para me levar para morrer. E teriam outros níveis de hierarquia para cima?
Isso, eu penso assim, para outras dimensões, mas nada assim, tipo, bom, é negócio assim de, nada de religiosidade, nada como santos, anjos, essas coisas, não é isso. O que existe por trás de tudo seria esse amor que você fala? Sim, é um amor assim, é uma coisa assim, muito grande, é uma coisa assim que toma conta do teu ser, de tudo, daquilo, você se torna aquela bola, se torna um todo, se torna aquele próprio amor. É muito bom. Depois de tudo isso, o que você gostaria de deixar como as palavras finais desse seu depoimento aqui? Para todos nós que, lembrando, não passamos por uma experiência como você passou. O que eu quero falar para as pessoas que nós temos que dar valor mais nos sentimentos bons que tem na vida. Nós temos que tentar fazer outra pessoa feliz, tentar ser útil e amar. Amar sempre. Porque o que nós sentimos lá, que eu percebi, é o amor. Só amor. Eu acho que esse amor que conforta, que dá aquela sensação de paz, de coisa boa que não tem aqui. Nós somos muito podres, muito feios. E lá nós tornamos uma coisa só. E eu até lembrei, depois disso que aconteceu, eu cantava muito uma música do Raul Seixas. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Então, o que ele fala, eu sou o tudo e o nada. E nós somos o tudo. E aqui nessa terra nós não somos nada. Então, nós temos que pensar em ser o tudo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?